Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Quando pensávamos que a pandemia já estava se aproximando do seu fim, surgem novas cepas do coronavírus e, mais uma vez, nos deparamos com um aumento no número de casos de Covid-19, internações e reforço nos protocolos de prevenção. E diante desse cenário surgem uma série de questionamentos sobre os perigos dessa nova variante do vírus, a eficácia das vacinas já disponíveis, enfim, questões que vamos tratar agora com a epidemiologista Etel Maciel. Doutora Etel, prazer em tê-la novamente aqui no Ponto de Vista. Prazer estar aqui, Thelmo, com você. Doutora Etel, quais os perigos desta nova variante ou destas novas variantes do coronavírus? Olha, Thelmo, essa continua sendo aquela subvariante, a variante Ômicron, que tem várias subvariantes agora. A gente começou em final de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, conhecendo essa variante Ômicron. E aí nós passamos por uma onda da BA.1, depois veio o BA.2, depois veio o BA.4, BA.5 e agora a gente está na onda da BQ.1. São várias letrinhas e números que vão se misturando porque a variante vai fazendo mudanças à medida que vai sendo transmitida de uma pessoa para outra e nós vamos aí aprendendo a conviver, né, com esse novo vírus que nós estamos aprendendo, né? As nossas vacinas ainda têm efetividade para proteger contra a gravidade da doença, então aqueles casos mais graves e óbitos, eles ainda acontecem, mas num número muito menor e mais restrito naqueles grupos de pessoas que não estão vacinadas ainda, incluindo crianças, né? Os idosos que não estão com minimamente 3 doses, também nós temos esse grupo, infelizmente. A gente também já aprendeu, Thelmo, que ao longo dessas mudanças que o vírus foi fazendo, não basta mais ter aquelas 2 doses da vacina para ser considerado vacinado. A gente precisa de ter o esquema básico, que a gente considera assim, a pessoa vacinada ela tem quantas doses? Ela tem que ter 3 doses, no mínimo. E aí a gente tem as doses de reforço. Para aqueles acima de 40, o Ministério colocou mais uma dose de reforço, então tem que ter 4. Para aqueles imunossuprimidos, 5. Agora, eu faço parte do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunização, que foi reativado, felizmente, porque nós ficamos muito tempo sem reuniões, né? Mas agora, no final do ano, o comitê foi reativado para a gente pensar um pouco como vai ser a campanha de 2023. O que nós precisamos fazer para proteger mais, principalmente esse grupo mais vulnerável, dos idosos, dos imunossuprimidos. Os imunossuprimidos quem são? Né? Aquelas pessoas que estão tratando contra o câncer, então o sistema imunológico está mais enfraquecido, pessoas que têm doenças crônicas e tomam altas doses de corticoide e aí o sistema imunológico também fica mais lento para responder quando tem algum agente infeccioso. Então, essas pessoas que estão fazendo hemodiálise, elas estão mais sob o risco de desenvolver uma doença mais grave, por isso precisam ser mais protegidas. E a gente já está pensando aí na campanha de vacinação de 2023 para proteger esse grupo especificamente. Agora, é importante se frisar que as vacinas, embora elas não livrem a pessoa de contrair né, o vírus, mas elas evitam a gravidade da doença. Exatamente. Né? Como eu falei, nós ainda temos um grupo que está internando, né? Mas quem são essas pessoas? Pessoas que não voltaram para fazer a sua dose de reforço, então estão com aquelas 2 doses que a gente já considera que não tem mais uma efetividade ou ela está bem diminuída, né? Aquelas pessoas que não tomaram vacina, às vezes tomaram uma dose, não voltaram para a segunda, e pessoas que não tomaram nenhuma dose de vacina. Então, é importante que todos olhem lá o seu cartão de vacina, vê se só tem 2 doses, para você tomar mais uma, pelo menos, né? Se tem 3 doses e tem acima de 40 anos ou é imunossuprimido, tem que tomar a 5ª. Então, esse cuidado de colocar a vacina em dia é fundamental. Agora, os sintomas
dessas novas subvariantes, no caso, falando agora mais corretamente, subvariantes, né? Eles são os mesmos das variantes anteriores ou não? Eles estão mais atenuados ou ainda oferecem o mesmo risco, o mesmo grau de periculosidade, independente ou não de vacina? Então, nós temos alguns sintomas que são comuns, mas também temos sintomas que acabaram sendo característicos dessa subvariante. Uma delas é aquela perda da voz. A pessoa fica com uma irritação na garganta e vai ficando afônico, vai perdendo a voz, vai ficando rouco, né? E depois, muitos sintomas respiratórios. Então, essa variante Ômicron, desde janeiro, né, do início desse ano até agora, o que a gente tem percebido é que a gente tem menos aqueles sintomas pulmonares, mais de dificuldade de respirar, pneumonia, e temos mais essa concentração de sintomas respiratórios mais altos, que a gente fala. Então, uma congestão nasal, uma faringite, né, uma irritação na garganta, que se concentra mais nessa parte mais alta do sistema respiratório. Agora, quais os protocolos que devem ser seguidos quando a pessoa começar a manifestar alguns desses sintomas? Então, nós precisamos nos isolar imediatamente, né? Usar máscara, porque a máscara protege o outro de se infectar, protege da gente passar esse vírus, principalmente aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que são pessoas mais suscetíveis, que podem ter uma maior gravidade. Nós também vimos durante essa pandemia que a obesidade também é um fator importante, pessoas que já têm alguma doença cardiovascular, que já são obesos, elas têm mais propensão, né, mais possibilidade de desenvolver uma doença mais grave. Então, a gente precisa também proteger essas pessoas. A utilização de máscara junto com a vacinação são as duas medidas mais importantes, porque a máscara a gente vai evitando a transmissão, né, para outra pessoa. Nós vimos que praticamente as pessoas abandonaram as máscaras, né? Mas seria muito importante em locais fechados que a gente pudesse utilizar. E sempre pensando que quanto mais pessoas estão usando máscara, mais a gente está protegido. Se a gente está num ambiente com muitas pessoas doentes e só a gente com máscara, a nossa máscara tem que ser muito filtrante, né? Aquela máscara PFF2, e a gente não tirar essa máscara em nenhum momento. E ainda mais nesse momento, né, com as festas de final de ano, em que as pessoas procuram se aglomerar mais, estarem mais juntas, né, em reuniões de família. Então é bom que todos os protocolos e cuidados sejam seguidos. Exatamente, principalmente pensando nisso, né? Natal, Ano Novo e Carnaval. A gente tem uma sequência de festas, né, aqui no Brasil que as pessoas aglomeram, né? Não tem muito jeito. Então é importante que a gente possa aí proteger principalmente os mais vulneráveis, reunir preferencialmente em locais abertos, locais onde tem circulação de ar, né? Uma varanda, um quintal, local onde você tem, né, mais circulação de ar e menor possibilidade de transmitir, caso comece a sentir algum sintoma. E se tiver com algum sintoma, vamos dizer assim, semelhante a um sintoma gripal, um resfriado, é bom que use máscara e também faça o teste, né? Exatamente, fazer o teste. Eu sempre digo assim, só tem Covid quem testa, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, não, eu estou me sentindo assim, estou com alergia. Faça o teste. Nós ainda estamos numa pandemia, é importante dizer isso, e esses sintomas respiratórios, a gente precisa fazer o teste para descartar, né, a Covid ou não. A senhora acredita que nós estamos aí numa nova onda, né, que nos próximos meses ou nas próximas semanas a tendência seja de decréscimo ou ainda estamos, vamos dizer, no sinal amarelo? Nós já estamos vendo, desde a semana passada, uma estabilização com uma tendência de queda. Então, a gente já está vendo isso em vários estados do Brasil, aqui no Espírito Santo também. O que preocupa são essas festas que se aproximam, e aí a gente não sabe exatamente como é que vai ser o comportamento. A gente precisa monitorar para saber o que vai acontecer, mas a tendência nesse momento é de queda. Agora, essas novas levas de vacina que estão para chegar, elas já oferecem uma proteção mais eficaz contra essas subvariantes aí da Ômicron, no caso? Sim, essas vacinas bivalentes que a gente chama, porque ela tem desde aquele vírus original a essa variante Ômicron. Então, tem essas duas variantes aí do vírus, a original e essa da Ômicron, que tem sido
a que mais circula. E essa vacina bivalente, ela oferece uma proteção maior, inclusive diminuindo a transmissão, aquela infecção leve que a gente tem. Então, é uma vacina que, pelos dados que estão sendo publicados, né, principalmente dos Estados Unidos, a gente está aprendendo isso. É uma vacina que veio para melhorar, né, essa efetividade contra essas infecções mais leves. Pois é, recentemente nós fizemos um ponto de vista com o representante da Secretaria de Estado da Saúde, abordando justamente essa questão das vacinas. Não apenas da vacina contra a Covid, mas também para uma série de outras doenças. E aí eu pergunto para a senhora, doutora, até que ponto esse negacionismo, essa reação que algumas pessoas têm com relação às vacinas, esse tipo de atitude está retardando um pouco mais que a gente saia desse estado de pandemia? Olha, Thelmo, está retardando muito porque a gente demorou a atingir um percentual de pessoas vacinadas, né? E também está impactando não só a vacina contra a Covid, como você falou, mas as outras vacinas também no nosso calendário, colocando crianças em risco de terem doenças que são incapacitantes, né, que vão trazer deficiências para a criança, deficiência física, neurológica, e que vão impactar o resto da vida por uma escolha, né, desses familiares que não levaram as crianças para serem vacinadas contra doenças que nós temos vacina. Então, isso é muito grave. Eu acho que vai ser, não tenho certeza, vai ser o grande desafio desse próximo governo. A Anvisa aprovou recentemente, né, um medicamento, né, para a Covid-19, para o tratamento da Covid. A senhora acredita que em quanto tempo, mais ou menos, claro, nós estamos aí num período de transição de um governo para o outro, mas em quanto tempo a senhora acredita que esse medicamento já estará disponibilizado para a população em geral? Então, para o tratamento domiciliar, sim, no caso, né? Nós já temos o medicamento disponível, né, no mercado. Infelizmente, o governo brasileiro não comprou doses suficientes, mas ele já está, inclusive, incorporado no SUS. Então, o SUS pode receber o medicamento, mas o governo não comprou doses, então acredito que precisa comprar, né? E ele está chegando nas farmácias para que pessoas que tenham prescrição possam comprar. O preço é absurdo, né? Por isso a gente precisa que o governo compre e incorpore no SUS. A senhora acredita que nós estamos aí, como eu falei agora há pouco, estamos num período de transição de um governo para o outro. Existe aí uma perspectiva de poucos recursos para se trabalhar, não apenas na área de saúde, mas também nas demais áreas, educação, enfim. A senhora acredita que é uma ameaça esse problema da falta de recursos, não apenas para vacinas, mas também para uma série de outros insumos para o tratamento da Covid e outras doenças? Com certeza, Thelmo, é uma ameaça. Nós precisamos agora nessa aprovação aí do orçamento, nesses ajustes que estão sendo feitos, já visando 2023, que a recomposição, né, do orçamento do Ministério da Saúde possa ser feita para que a gente possa comprar vacinas, medicamentos, não só esses para a Covid, como você falou, mas para as doenças que estão nesse momento em falta, né? Nós estamos em falta de alguns medicamentos, principalmente a gente pensar na redução do dinheiro para a farmácia popular, que é um local importante de retirada de medicamentos de um grande número de pessoas. Então, a gente precisa da recomposição desse orçamento para que o governo possa comprar os medicamentos necessários para tratar as doenças já diagnosticadas da nossa população. A senhora acredita que essa questão deve ser tratada com extrema prioridade para o próximo governo? Urgência máxima, porque nós precisamos garantir muitas doenças crônicas. As pessoas usam o tratamento, né, a população usa o tratamento de forma contínua. E nós já temos falta de alguns medicamentos agora, então nós precisamos urgentemente da garantia da compra, né, desses medicamentos para que as pessoas não fiquem sem tomar os remédios que necessitam. Doutora Ethel, pergunta de 1 milhão agora, né? Nós já estamos mais próximos do fim dessa pandemia, já dá para vislumbrar que isso, em curto prazo, deixará de ser um problema de saúde mundial, como está sendo? Eu acredito que sim. O fato de termos vacinas que a gente está chamando de vacina de segunda geração, vacina remodelada para a variante que está circulando, ela representa, eu diria assim, a possibilidade de nós termos
em curto prazo, remodelagem das vacinas, assim como nós fazemos para a da gripe, né? E aí entrar no nosso calendário anual essa vacinação contra a Covid. Pois é, a pandemia, de uma certa forma, né, a estimulou a escrever um livro, né, Mulher na Ciência, Lutar e Existir em Tempos de Pandemia, não é? Que foi lançado este ano, né, recentemente, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, de onde, como é que surgiu a ideia de colocar aí no papel essas reflexões tão importantes nesse tempo ainda aí de tanto negacionismo, né, de tanto preconceito ainda contra a ciência, né? Principalmente, inclusive, em relação à mulher, né? A mulher cientista, não? Então, Thelmo, o livro nasce, né, dessa inquietação de vivenciar esse momento para que a gente deixe um registro histórico do que aconteceu aqui. Eu fui em fiz várias lives, congressos virtuais, né, contando um pouco do que estava acontecendo aqui no Brasil, inclusive por uma audiência internacional, né? E é difícil explicar tudo o que aconteceu aqui no Brasil, assim. Então, eu vi a necessidade de que a gente registrasse, né, esse momento histórico, porque algumas coisas a gente nem acredita que seja real, né? Então, eu achei que era importante a gente ter o registro de tudo que aconteceu, né? O Plano Nacional de Vacinação, as brigas, né? Assim, tudo que foi dito por nossas autoridades, que alimentaram o movimento anti-vacina no Brasil. Então, é um pouco dessa história aí, tanto daqui do Espírito Santo quanto de forma nacional, né, no Brasil. Nós tivemos um grande protagonismo feminino, né, nessa luta por vacinas, por insumos, por prevenção, tratamento, né, e também de defesa da ciência, né? Com certeza. Nós vimos assim, as mulheres, nós somos a maioria na área da saúde. Infelizmente, não estamos nos cargos de poder de forma equilibrada, né, como nós protagonizamos e somos a maioria nessa nossa área. Mas estão na linha de frente. Na linha de frente. Então, assim, é importante a gente dizer também isso, né? Nós queremos também estar nos locais de comando, não só carregando o piano, né, Thelma? E, bom, então, e qual a avaliação quando você viu esse material assim pronto? Acho que é uma sensação de dever cumprido, sabe? De você, num momento tão difícil da nossa história, você ter tido a oportunidade de levantar sua voz, ajudar as pessoas para aquilo que naquilo que eu, né, fiz toda a minha formação, pude nesse momento poder colocar a serviço da sociedade. Então, acho que é uma sensação de dever cumprido e feliz, né, de estar podendo, no meio desse caos, dessa tristeza toda, ter podido ajudar as pessoas. Embora as mulheres ainda enfrentem uma série de dificuldades, né, para chegar às esferas de poder, às esferas de decisão, especificamente na questão da ciência, você acredita que este é um processo que é irreversível daqui para frente? Essa participação, esse protagonismo feminino só tende a aumentar? Eu espero que sim, Thelma, mas essa pandemia me ensinou uma coisa, que nada é irreversível. Inclusive direitos que a gente achava que já estavam dados, já eram conquistas, não tinha nenhuma razão de questionamento, nós vimos várias coisas retrocederem. Então, eu penso que nós temos que ficar muito atentas para que a luta avance e não retroceda. Então, mesmo com o novo governo, do qual eu sou esperançosa que nós tenhamos mais igualdade de mulheres no ministério, em posições de poder, mas eu acredito que a vigilância ela precisa ser constante. Não dá para a gente cruzar os braços e dizer que está tudo feito. Tem uma luta aí para ser travada. E só para encerrar, que tipo de políticas seriam necessárias serem implementadas para que a mulher realmente conquiste de fato o seu espaço que lhe é devido, não apenas na ciência, mas também nas mais variadas áreas do conhecimento? A gente nem precisa inventar, porque alguns países já têm isso bem desenvolvido. Então, você precisa de alguns incentivos para tornar a luta, né, um pouco mais equilibrada. Nós sabemos que as mulheres elas são mais cuidadoras do lar, né, tanto com os idosos quanto com crianças. Então tem
esse tempo de dedicação maior em casa do que seus parceiros, né? E é muito importante que a gente crie políticas que possam incentivar, por exemplo, tudo competitivo na ciência, é um mundo bastante competitivo, então você vai competir por editais de pesquisa. Esses editais têm que ter pontuação diferente. Se você, por exemplo, está no período de gestação, se você é uma puérpera ou está amamentando, porque são demandas diferentes, né? A gente precisa de ter algumas cotas, por exemplo, um edital que vai ser lançado, 30% a 50% tem que ser de líderes, de mulheres que estejam coordenando. Vários países já nos deram exemplos disso, principalmente os países nórdicos, onde isso é muito bem estabelecido. Então, nós temos políticas para nos inspirar e tem a ver com essa criação, né, de cotas que equilibrem esses critérios de disputa. Doutora Etel, parabéns pelo livro, parabéns pelo seu trabalho, pela sua militância, não apenas em favor da ciência, mas a favor da igualdade, da dignidade de todas as pessoas, e que em 2023 a gente tenha um ano que seja decretado o fim da pandemia, Sim. que tenha vacinas para todos, não apenas para a Covid, mas para todas as doenças, que as pessoas percam esse receio, esse preconceito com relação à vacina, né? Enfim, que tenhamos um ano mais leve, um 2023 mais leve, mais feliz e mais cheio de esperança, né? É o que a gente espera. É o que nós esperamos, Thelmo. Obrigada. Eu que agradeço, e eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!